Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, início de semana, segunda-feira, após mais um clássico Grenal, onde o Inter, acabou com a invencibilidade de 11 clássicos Grenais com o Grêmio e ficou aí mais perto do título. Estamos aí a 6 rodadas do final do Campeonato Brasileiro e o Inter é o líder neste momento. O Grêmio, olha, muitas reclamações em termos de arbitragem, o Renato falando até em abandonar o Campeonato Brasileiro, jogar com um time de transição, o que deve se confirmar. Não um time de transição, mas sim equipe mista aí nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. São as consequências do Grenal, como sempre, boas para um e ruins para outro. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Clarinet, para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive você participa, fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua pergunta, a sua mensagem, interagindo. Também é importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, passem a conhecer. Essa emissora que completou recentemente 2 anos e meio no ar, uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também é da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, especificamente sobre as coisas da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para a GBOX, que é o caminho certo para a sua segurança e da sua família. A GBOX está também uma instituição genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, estará completando nesse ano 108 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também da sua família. Está enrolado para estudar? Desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques também para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação. Vamos esperar ali o nosso logo. Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é nossa área. E Masal, 67 anos, nossa força e tradição. E hoje está aqui conosco exatamente o presidente da Masal, e da Simers, evidentemente satisfeito aí, rindo pelo grande momento, pela grande vitória do Internacional. Completando a nossa bancada, Ronaldo Napoleão, vamos ver para quem vai sobrar hoje, se tem críticas ou não ao Renato, e o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi. Antes do Clássico Grenal, falar um pouquinho das máquinas agrícolas, meu amigo Cláudio Beira. Mercado, mesmo nessa pandemia toda aí, mas o crescimento está a exemplo do Internacional? Boa noite, Cadu, Napoleão, Garbaschi, mais uma vez, uma honra muito grande estar com vocês aqui. Olha, Cadu, realmente o nosso setor está atravessando uma fase excepcional. A grande maioria das empresas do nosso setor só tem entrega para mês de junho ou julho. A nossa qualidade dos equipamentos, a tecnologia embarcada que as nossas indústrias estão imprimindo nas nossas máquinas agrícolas, estão aumentando muito a produtividade das lavouras. Então, os agricultores estão trocando, cada 2, 3 anos, estão trocando de equipamento, porque sabem que, em trocando de máquina, eles estão fortalecendo o seu negócio, produzindo muito mais. E nós estamos atravessando, o agro está atravessando uma fase excepcional. A soja, hoje, no Porto, já estava a R$ 185 e deve ir a R$ 200 em seguida, que nós estamos chamando da soja Guará, em homenagem à nota de 200. Então, isso aí vem trazendo o nosso setor muito aquecido. Ano passado, apesar dessa pandemia toda, foi um ano muito bom para o nosso setor e nós, como presidente do sindicato, estamos satisfeitíssimos. Como todo o sucesso vem de toda uma gestão. Então, está aí a gestão do Cláudio Beira à frente do Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, e também com o diretor-presidente da Masal. Falando em máquina, o Inter está uma máquina? Tá, eu acho que o meu Inter está bem, meu Inter acertou o passo.
O Abel conseguiu, com essa meninada que ele trouxe das categorias de base, encaixar o time, e está tendo um pouco de sorte, que o Abel sempre teve, e isso é muito necessário no futebol, todos nós sabemos que além de jogar bem tem que ter um pouco de sorte, e o Internacional acertou. Ele descobriu, fixou o Praxedes ali, que hoje é um dos esteios daquele meio de campo, recuperou o Dourado, que para mim é um dos melhores números 5 do país, teve a sorte, né, ou a competência de arrumar as duas laterais, que eram também os problemas sérios que o Internacional tinha, e descobriu um centroavante que é uma joia rara, é um brilhante a ser lapidado, este menino Yuri Alberto. Então eu acho que o Edenilson voltou a jogar bola, o Patrick também, ele ficou com aquele meio de campo que era uma base que já vinha lá do tempo do Odair, né? O Dourado... O meio-campo tem razão. A base do Internacional, o meio-campo é formado todo exatamente por aquele time do Odair. Exatamente. Isso é uma base... O Dourado, o Edenilson, o Patrick é a base daquele time do Odair. E ontem, né, nós jogamos um primeiro tempo muito bom, amassamos o Grêmio no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que o Abel errou ao tirar o nosso avante ali, o Pego, e em tirando o nosso avante, liberou o lateral esquerdo do Grêmio e começou a armar jogadas no meio do campo do Grêmio, e o Grêmio teve momentos muito melhores do que nós no segundo tempo. Mas até fazer o gol. Depois, quando o Grêmio fez o gol, eu acho que o Grêmio se assustou, ou o Abel também teve a coragem de botar o time para frente, né? E nós começamos a jogar de novo, fizemos um gol aos 42, depois tivemos a sorte de ter um pênalti já nos acréscimos, e aí ganhamos o jogo. Nós não ganhávamos Grenal há muito tempo, eu acho que esse Grenal aí foi um marco na nossa campanha, porque se nós tivéssemos perdido esse Grenal ontem, você pode ter certeza que, além de nós ficar com a nossa liderança muito não perderia ameaçada... a liderança, não perderia a liderança. Internacional, além perderia a confiança. Nós ficaria muito ameaçada, Cadu, e o nosso moral também baixaria muito. Então, eu acho que foi bom por todos os sentidos. Primeiro, porque nós disparamos na liderança, claro que não tem nada ganho, ainda falta muitos jogos, mas nós hoje temos 4 pontos do segundo colocado, né? E para mim, o nosso grande adversário não é o São Paulo. Nosso grande adversário é o Flamengo. E nós temos um jogo direto com o Flamengo. Mas independente disso, né, Cláudio? Eu acho que o Inter depende dele hoje. Não adianta o Inter olhar... É por isso que eu digo, Cadu. Tem que olhar nessa situação que nós estamos hoje, nós podemos até empatar com o Flamengo, né? E segurando o Flamengo... Tu sabe, Cláudio, o que me impressiona muito na situação do Internacional é que todos nós, quase que a unanimidade da crônica, dizia que os 2 laterais direitos do Internacional não serviam para nada. Agora, eu não sei que com o Abel, de uma hora para outra, o Rodinei cresceu... Quantos anos tu tem de crônica? 50. Bom, então tu tinha que saber, né? Ou seja, o que o Abel fez? Confiança nos seus jogadores, padrão de jogo para o Internacional, e no momento que as vitórias vêm, as coisas começam, as melancias se arrumando. Mas que gozado, né? Mas não é gozado, mas olha aqui, não é gozado. Como é que o cara que não joga nada começa a aprender a jogar? Porque, olha aqui, isso aqui que os caras diziam, Cadu, os caras desconfiavam da qualificação do jogador. O Rodinei está jogando bem e aquele Moisés está bem. Mas, isso é um ditado que existe no futebol que é claro. Num time arrumado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. Mas o time do Internacional era desarrumado com o Cudê? Era uma outra proposta. Era uma outra... Enchiam a bola dele. Vamos parar de falar o Cudê é página virada. Passou o Cudê. Não, mas nós temos que falar, nós temos que falar do Cudê, porque nós temos que dizer o seguinte, olha aqui, entrou, ouve bem, entrou Pego, entrou Praxedes, entrou Caio Vidal,
Entrou aquele guri, o novo da ponta direita, botou o Yuri porque ele disse que não estava pronto. Engraçado, o plantel, deixa eu terminar, o plantel do Internacional era curto e de repente o plantel do Internacional... Mas sabe qual era o significado de curto? Não era o significado de curto. Que não ter quantidade. Não é isso, Não ter qualidade. Quantos anos tem de crônica? 50, acabou de dizer. O curto que ele queria dizer é que ele não tinha jogadores para a mecânica de jogo que ele queria adotar. Essa era a questão do curto. Não era a questão de não ter jogadores de qualidade, não era isso. Ele queria implantar. Mas o Cudê passado, não adianta nada. Vamos falar do Clássico Grenal ontem, dessa vitória, e a gente inclusive até o Napoleão, tu vai na linha do Renato, na linha do Grêmio, de muita reclamação? Não, ele sempre criticou o Renato aqui. Vamos fazer justiça ao Napoleão. Não tem nada a ver com Napoleão isso, nunca foi viúva do Renato. Não. Boa noite, Cadu. Boa noite, meus parceiros de sempre, aqui na segunda-feira. Bom, eu fiquei não só triste ontem, evidente, fiquei irritado. E é o segundo jogo que o Grêmio entrega menos de 10 minutos. Vamos lembrar do River Plate. Ele estava ganhando um jogo impossível de perder. Estava ganhando do River Plate. E tomou 2 gols, sendo um de pênalti também. Ontem, um jogo que era impossível de perder, especialmente pelo segundo tempo. Eu não acho que, sinceramente, e discordando com absoluta fraternidade, eu não acho que o Inter amassou o Grêmio no primeiro tempo. Acho que jogou melhor, mas não amassou o Grêmio. Da mesma forma, talvez muito menos ainda, o Grêmio tem amassado o Inter no segundo tempo. Acho, inclusive, que as situações de gol, talvez a mais viva tenha sido do Yuri Alberto no primeiro tempo, mas o Grêmio teve pelo menos duas situações de gol muito vivas no segundo tempo. O que tu não pode é num jogo como o Grenal, faltando 5 minutos para terminar o jogo, tu leva 2 gols. Não pode, não existe. Não tem. Ou seja, há uma repetição. O Grêmio está se repetindo na mediocridade de finais de jogos e jogos decisivos. Não há explicação. E não vamos nos explicar por pênalti mal marcado. Posso até achar isso, mas não foi isso. O conjunto da obra do Grêmio, está fazendo com que o Grêmio se veja ameaçado até de não entrar. Mas o Grêmio sempre na Libertadores, na fase de grupo. Então é o conjunto da obra. Há jogadores jogando muito mal, há jogadores dando de letra quando não precisa dar de letra, ou seja... Mas o Napoleão, o Grêmio nunca... Alguma coisa aí é o técnico, não sou eu. Mas o Grêmio nunca demonstrou interesse no Campeonato Brasileiro. O Grêmio sempre priorizou as Copas. Gente, mas não é assim. Mas isso não é assim. Verdade. Como que não? Não é que essas coisas que eu não vou te explicar. Vamos lá, são fatos. Napoleão, só um pouquinho, são fatos. Em 31 rodadas, o Grêmio empatou 15 jogos. O Renato sempre utilizou times alternativos. Desde o início do campeonato. Jogo contra o Ceará, lá no Ceará. Ou sempre com um time totalmente reserva. O Grêmio sempre priorizou as Copas. Então não é agora. Cadu, há que se fazer uma diferenciação. O Renato faz estratégias pessoais. Ele até para poder se defender. O Renato, até para poder se defender dos próprios erros, estabelece estratégias pessoais para depois dar aquelas entrevistas ridículas que ele dá no final dos jogos. Eu aposto qualquer coisa por conhecer pelo menos alguma coisa do meu Grêmio, que lá dentro se estabeleça, sim, uma ideia de que não querem
não fazem questão de ganhar o Campeonato Brasileiro. Não, essa é uma questão de uma pessoa que tem uma arrogância tal em determinados momentos, Mas vem cá, mas que arrogância, faz um técnico com te que deu. ele faz sim, ele bota time alternativo quando não tem que botar, para gerar um discurso depois de Mas coitadismo. tu acabou de dizer... É sempre assim. Tu acabou de dizer que estratégia... Todo técnico tem a sua estratégia. Não, a estratégia... Essa Não, tu não dele. entendesse. Mas ele é uma já te deu, estratégia... Não, depois mas é de que... 15 anos, Isso uma é um- Copa do Brasil e um tricampeonato libertadores. Não. Para É um uma pouquinho. estratégia pessoal, de comportamento dele. Não, ele faz não vai coisas fazer uma estratégia pelos outros, e o time, por vezes, do Grêmio, se mostra arrogante. Quando não é mais o time de 2016 e 2017 que ganhava quando queria e hoje não ganha quando quer, infelizmente. Naquele momento eram outros jogadores. Mas claro que Era outro Napoleão, grupo. claro que Napoleão tem razão. Eu já disse aqui, Napoleão. Eu disse que ele é arrogante Não é e arrogante, prepotente. isso é a característica dele. Mas não é só a isso. característica dele é arrogante e prepotente, mas nós temos o Eu direito não de dizer estou que ele é. falando, por favor, eu não estou falando também em arrogância, no sentido, digamos, entrevista. tão pesado que fosse para ofendê-lo. Não é isso. É uma questão de ele achar que consegue quando quer, quando ele não consegue mais quando quer. E aí ele fala, ele tem material humano, ele ainda tem material humano para fazer Mas é como uma ele diz, campanha só melhor só do que quem- essa. Só quem vive... Agora hoje o Inter tá melhor. É melhor time. Tá mais arrumado. Tá bom, mas para arrumar time, quem arruma ou desarruma é o técnico. Não, é porque senão fica difícil. Quem arrumou o time do Inter agora foi o técnico, que aliás, não será mais técnico do Inter. A não ser que mude tudo. Isso é uma situação de Não, outro momento. mas, O próprio presidente... mas já quem disse uma coisa. arrumou o time do Internacional agora foi o técnico. Quem não consegue mais arrumar o time do Grêmio há bastante tempo, fracassando fragorosamente nas horas de decisão, é o Renato. Vamos ver o Grenal, vamos falar um pouco mais do Grenal, vamos ver aí ó, a vitória do Internacional. O Internacional teve 2/3 do jogo, olha aí, esse foi o confronto, né? O encontro, né, do Renato com o confronto depois dentro de campo, né? O Renato que é o técnico e tem mais vezes treinou o Grêmio e o Abel está chegando a esse momento do Internacional. São grandes amigos, né? Até o próprio Renato na coletiva. Eles chegaram a se enfrentar com jogadores lá no Rio, né? E são grandes amigos, né? E aí, nesse duelo tático ontem, eu acho que a questão do Internacional entrou em campo com aquela sensação, assim, de aquele peso, né? Ou seja, dessa invencibilidade do Grêmio que vinha a 11 jogos. O Abel já tinha se posicionado em relação a isso, ó, e o Internacional começou, né? Tomando a iniciativa do jogo, buscando até o início, que tem sido a característica, que eu tenho dito, já que tu gosta muito de falar no Cudê, né, o Garbassi, o Abel conseguiu meio que adaptar um pouco daquele esquema do Cudê, de determinado início de jogo, ele tem mostrado, isso aí mostrou nas 3 últimas partidas, né, mostrou contra o Fortaleza, com o São Paulo, exatamente uma pressão inicial. Depois ele faz aquela marcação intermediária, diferente do que fazia o Cudê, que era uma marcação alta. O Inter teve um primeiro tempo superior ao Grêmio, né, mas o Grêmio, depois, quando veio no intervalo, o Internacional, não sei se cansou, talvez pelo próprio desgaste daquela partida contra o São Paulo, que não é só um desgaste físico, é um desgaste emocional. Foi onde o Grêmio chegou, né, ao primeiro gol e depois aquela virada, até de maneira inesperada, né, porque um Grenal, olha, decidido, um gol aos 44 e um gol aos 49, olha... Eu não sei, vocês aí se lembram de uma situação como essa, né? Agora, se falar em merecimento, embora Grenal sempre... Mas agora tem uma coisa que mudou, né? Acho que mudou com o Abel, e mudou para melhor, é evidente, porque... Só um pouquinho, um parênteses, a gente está vendo essa imagem
aí do Jeromel. Hoje, no exame feito, ele está fora, uma lesão no tornozelo. Até março. De 6 a 8 semanas. De 6 a 8 semanas. É a Significa temporada, né? que ele está fora da temporada. Não, fora da temporada. Fora da decisão com o Palmeiras pela Copa do Brasil. O que eu ia falar era o seguinte, ó. A gente assistiu e todos nós acompanhamos, viu, Cláudio Beira? Nós acompanhamos que o Internacional, quando entrava para enfrentar o Grêmio, entrava como um time acovardado. Com medo do Grêmio, caracteristicamente com medo. Com o Abel, não sei se é a característica do Abel e que ele é um cara agressivo e é para frente, o Internacional encarou o Grêmio de igual para igual, não se encolhe mais. Não foi assim, o Garbasco, eu vou te dizer, mas se tu te lembrar um pouquinho, aquele jogo na Arena, o primeiro que teve pela Libertadores, o Internacional teve toda a iniciativa com o Cudê, mas não adianta, a gente volta tudo ao Cudê. Só que o Abel, exatamente isso que ele disse, na entrevista pós a vitória com o São Paulo. Ele, olha, eu não estava aqui, eu não estava treinando o Inter, mas eu acompanhava o Inter. O que mostrava nesses jogos que ele observou e o que ele tentou fazer e disse que ia fazer, trabalhar no emocional dos jogadores, no psicológico dos jogadores, porque ele sentia o Inter vendo o jogo de fora que o Grêmio entrava numa zona de conforto, exatamente por ter isso. E o Internacional, uma certa pressão por não ter ganho o clássico. Então, obrigado, né? Tá? Confirmou tudo que eu disse, que o Internacional entrava no campo, no Grenal, principalmente em Grenal, amedrontado com relação ao Grêmio. Amedrontado. Então confirmou, amedrontado. Não era amedrontado. Era? Não era amedrontado. Era, sim. O Grêmio entrava numa zona de conforto e o Internacional com essa pressão já entrava, de ter aquela necessidade de ganhar. O Internacional já entrava em inferioridade não é verdade, no Grenal. cara, mas tu viu todo os mundo outros viu. jogos? Não. Tá, Cadu, então tu tem razão, pronto, é a tua palavra e pronto. É a tua contra a minha. Não, mas é só questão pronto. de ver. Não, tu é o dono da palavra, tu é o dono da razão, não dá. É uma questão de ver. É difícil discutir contigo. Tu sabe os escolhas dos últimos... Só tu que tem a razão, eu tenho meu ponto de vista. Pronto. Não, eu estou dizendo que o Abel disse, não sou eu nem que estou dizendo. Não, eu estou dizendo o que era constatado por todo mundo. O Internacional era um time medroso perante o Grêmio. O Abel não disse isso. Bom, o Abel não disse ele isso. não vai dizer, ele vai inferiorizar os caras? Não, que mas, isso? Mas ele diz, é a questão de emoção. Vem cá, tu tem 40 anos de crônica e tu deveria ter visto isso. Bom, nem vou dizer que às vezes como é que os caras veem o jogo. Mas vamos lá, olha aqui, ó. Dava para imaginar isso aí, faltando 4 minutos aí, ó. Os gols 44, depois aos 49, né? Essa virada... Futebol é uma das coisas mais impressionantes. Ninguém só marcando. acontece no futebol. Mas ninguém marcando. É o seguinte, Por isso que o futebol é o grande. Internacional ganhou quando o Magino botou o Marcos Guilherme e o Abel. Ou seja, era a impossibilidade Isso é verdade. de ganhar. Com Marcos Guilherme e Abel Hernandes, quer dizer, Mas só que e ganhou. ele corrigiu um erro que ele tinha feito, foi que o Cláudio Bia, ele tirou o Peglot, e ele tirou o Peglot até porque ele ficou meio invocado, chateado com aquele gol que o Peglot tirou. Só que foi com o Cláudio Bia, ele perdeu a jogada lateral, né? Claro, exatamente, ele centralizou o jogo, e aí o Grêmio cresceu. Foi exatamente nesse momento. Liberou o lateral? O menino segurava o lateral do Grêmio. Aí o Grêmio, o rapaz, o outro menino que ele botou, Marcos Guilherme. Não, antes do Marcos Guilherme, ele botou no lugar do Pegó, aquele que veio do Cruzeiro. O Maurício. Maurício. Foi aquele que é um jogador centralizado. É um jogador centralizado. O Maurício foi jogar centralizado. Aí o lateral ficou com toda... Mas aí que vem a estrela do treinador. Claro. Aí é a estrela do treinador. Ou seja, ele usando o momento que ele colocou o Abel, aí foi de Abel para Abel, né? E o Marcos Guilherme. E o que acontece? O Abel acaba fazendo o gol. Então, isso é a estrela de treinador. A mesma coisa que o Renato em determinados momentos fez. Então, agora vou fazer uma pergunta para vocês três. O pênalti para mim foi claro. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês. Aquela bola, será que entraria ou não? Que o Kahneman botou a mão? Não. Não entraria. Ia pra fora. A sequência do lance até mostrou. Até ia para fora. Vamos falar sobre isso, vamos ver a gente tem esses dois lances aí, tanto que eu entendo que foi pênalti também. Que ele abre o braço. Eu entendo o pênalti em cima do Ferreirinha, eu entendo que foi pênalti e depois Eu acho que não, Cadu, eu discordo de ti, porque tu vai ver quando passar a imagem, quando
quando o nosso jogador, o Nonato, encosta nele, ele já está dobrando o joelho. Eu acho que por isso que o juiz não deu o joelho. mas daí Se ele não dobra o joelho, mas o juiz dá Cláudio, o pênalti. não, mas Cláudio, para um pouquinho, não sei se vai dar para ver aí. Vamos ver, vamos botar. Quando ele está no ar. Quando ele está no ar, esse é o lance, o jogador do Inter faz assim com o braço. E a gente sabe que quando você está no ar, basta um dedo pro cara... Aí seu pênalti, vou só pedir só um pouquinho, vou pedir a produção colocar o pênalti do Grêmio. Pênalti do Grêmio que não foi marcado, né? Que eu entendo que foi esse aí, ó. Ah, mas daí não dá para ver. Não dá, tá ruim. Aí é impossível. Olha ali, ó. Gente, ele está correndo, ele está dobrando o joelho porque ele está pulando. Ah, não, mas aí não. Foi. Não dá pra ver, não dá pra ver. Foi um empurrão pelo Eu braço acho que por trás. foi porque o cara deslocou. Aí não dá pra ver, tem uma câmera de trás. Tem uma outra câmera. Eu recebi até Ela ouve uma filmagem. Ele deslocou o cara. É indiscutível. O que, por exemplo, não tem explicação é a letargia dos jogadores do Grêmio. Quer dizer, ou eles acharam, todos, que não foi pênalti, que simplesmente não disseram nada, não esbravejaram, não fizeram nada. A favor do Grêmio? Já no lance do Kahneman, vocês podem observar, vamos colocar agora do passar de novo, o jogador, acho que é o Abel, já levanta os braços. Olha lá, claro, já sai reclamando, ó, todos reclamando. Ele estava bem perto. No lance do Ferreirinha, nenhum jogador do Grêmio reclamou. Nesse lance do Kahneman aí, eu tive a nítida impressão que a bola bateu quando ele estava. Ela bate primeiro na mão, tem um lance de trás que inclusive... Mas tá bem, a própria TV do Grêmio mostra com muita clareza. Tem um lance de trás, que nós o que me chamou a atenção é que o Kahneman não reclamou da marcação do pênalti. Todos os outros reclamaram. Para mim é irrelevante. O pênalti foi da marcada. Perdemos o jogo, não foi por causa desse lance que nós perdemos o jogo. Não, foi por culpa também. Jogo que mais uma vez... Mas o centroavante poderia ter tomado aquele gol do Abel. Mas o centroavante internacional cabeceou sozinho. Livre. Não, o cara para cruzar a bola estava livre. O cara para cruzar a bola estava livre, completamente livre. Ninguém chegou. E o centroavante, acho que não tinha marcação. Vamos ver o que o Renato falou sobre o VAR, né? O Renato fez uma declaração forte, então ameaçando até uma decisão que vai ser... O Renato hoje, para mim, demonstrou uma coisa, ele não sabe perder. Quando ele ganha, ele é engraçadinho, ele faz piadas, agora ele não sabe perder. Quando ele perde, ele perde. Mas tu já notaste que ele não fala mais que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil? Não fala mais, eu acho que ele não fala mais isso. Da guria que está na boate, e o cara vem e tal, no final da noite. Vocês têm que entender que essa é uma característica dele. Pois mas isso aí é... Não parece que não convive, ele Sim, mas nós somos obrigados a aceitar? Não. Nós podemos criticar a característica dele? Evidente. Então nós estamos aqui para criticar. Pois é, mas isso nós não somos obrigados a bater palma. Mas ninguém mas eu não estou batendo palma. Então. Eu não estou batendo palma. Tá, é a característica. Uma característica que o Cláudio disse muito bem. Francamente. Que o cara que não sabe perder. O Renato não sabe perder. Como gremista, eu entendo, o Renato fez grandes coisas como jogador, como técnico, tá tudo certo. Todos méritos. Tá tudo certo isso. Ninguém tá tirando os méritos. Mas peraí, mas não dá para ele ser tudo isso que ele é, engraçadinho, não irônico e tal. E aí ele não consegue, durante um ano inteiro, arrumar o time. Aí não dá. Aí não dá. Entendeu? Seja tudo o que for, mas faz o time. Vamos ver o que ele falou exatamente sobre essa reclamação toda, e a reclamação dele foi toda em cima do VAR. Lucas, eu sou um cara que procuro ver, não importa se é a favor ou contra o Grêmio, procuro sempre ser sincero. A regra está aí. A bola raspa ainda um pouco no peito, na barriga do Kahneman, e ela pega no braço. O braço dele está encostado no corpo. Então isso não é pênalti. Não é pênalti. E o pênalti do Ferreirinha, todo mundo viu que ele matou a bola no peito, ele ia se dirigir ao gol, ele foi atropelado pelo jogador internacional por trás. E aí
ele não quer escutar o cara do VAR. O cara do VAR rapidinho falou, não foi pênalti. Rapidinho a bola pegou no braço do Kahneman, não teve nem tempo da bola pegar no braço do Kahneman, porque ele já deu pênalti. Até aí tudo bem e tal, mas vai lá olhar no VAR. Vai lá olhar no VAR. É só vocês escutarem os comentaristas, os ex-árbitros que estão aí para isso. Vamos ver se eles vão falar que foi pênalti. E aí, o Luiz Flávio, que é um grande árbitro, aí eu pergunto, por que não vai lá olhar no VAR? Essa é a minha bronca com a arbitragem. Eu sou o cara que mais defende a arbitragem no futebol brasileiro. Agora, se tem uma decisão importante e o cara do VAR decide, então é a mesma coisa pegar o cara do VAR, do jogo de hoje, e aí tem que fazer ele entrar num curso. Ele tem que entrar no curso, porque só ele viu que foi pênalti. Aí só a opinião dele que vale. Só a opinião dele que vale. Ele deu pênalti. Pronto, prejudicou a equipe do Grêmio. E aí? E não foi pênalti. E aí a decisão ficou pro cara do VAR. Que eu nem sei quem é Da onde? Da onde? Mas da onde ele é? Da Paraíba? Pois é, tá aí. Aí o cara decidiu o que foi pênalti. E o Luiz Flávio não teve a capacidade de andar 50 metros, 70 metros e olhar no VAR. Ele até poderia dar o pênalti. Agora, vai lá olhar. Decide, toma a decisão. Então, o futebol brasileiro está nessa. Hoje foi o Grêmio de novo prejudicado, de novo, justamente por causa do VAR. Como outras equipes foram prejudicadas. E aí o seu Gaciba tem que decidir o que é VAR para os árbitros e quais são as decisões. Aí eles falam, o protocolo diz quando o VAR tem que chamar o árbitro ou não. Quer dizer, então, que o cara do VAR apita o jogo. Ele vai dar se é pênalti, não. Como aconteceu hoje, não foi pênalti, ele deu. E aí todo um trabalho, né, de um clube que está brigando pelo título, vai por água abaixo. E aí ninguém quer saber, né? Não estou tirando os méritos do Internacional, ninguém está falando isso. O Internacional está fazendo um belo campeonato brasileiro. Agora, ganhar dessa maneira aqui e perder dessa maneira não dá, né? Não dá. Então o Campeonato Brasileiro está aí. Nós temos jogos importantes ainda pela frente, contra o Flamengo, por exemplo, contra o São Paulo, que são equipes que estão brigando pelo Campeonato Brasileiro. E aí? E a gente põe a transição, né, seu Gaciba? Põe a transição e deixa o VAR continuar decidindo o que é pênalti, o que não é, a gente não vai ficar se estressando e a gente se prepara para o final da Copa do Brasil. Só não pode mais criticar o Grêmio, que o Grêmio não quer ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Aí fica difícil. Peguem os dois lances, coloquem na televisão e opinem. E aí vamos ver do que vai dar. Mas o cara do VAR achou que foi pênalti. Então pronto. Então ele conseguiu. Ele conseguiu uma decisão que o árbitro não foi ver o VAR. Ele conseguiu, digamos assim, acabar com o Campeonato Brasileiro. Acabou, porque 4, 5 grandes equipes poderiam brigar pelo título ainda. Mas por causa dessa palhaçada de hoje, aí eu já não sei. É só o presidente autorizar e aí a garotada vai jogar na próxima quinta-feira. Bom, a reclamação, ela pode ser até normal, enfim, vendo maneira se foi, se não foi. Só existe um erro por parte do Renato aí. Né? Isso é regra. Né? O juiz é quem decide. Não é o VAR. E não é o juiz que pede para ir até o VAR. O VAR é que chama o juiz se vê alguma irregularidade. Quando não vê nenhuma irregularidade, o VAR não chama. Então, o VAR, eu não vou entrar, entendo que foi pênalti. Só que o VAR não chamou o juiz. A autonomia do juiz. Tanto é verdade, quando o VAR chama e ele vai e observa, ele pode decidir por aquilo que ele apitou. É exatamente isso, Cadu. Se o VAR tivesse entendido que não era pênalti, ele chamaria o juiz, olha, está errado. Mas o VAR concordou com o juiz. Agora tem uma declaração do Renato que me chama a atenção. Tem uma declaração do Renato que me chama a atenção. Não querem que o Grêmio disputa o título brasileiro. Não são os árbitros que não querem que o Grêmio dispute o brasileiro. Quem não quer é o próprio Grêmio, que empatou não sei quanto, eu não tenho o número aqui na cabeça. Se é 11, 15 partidas. 31 jogos e 15 empates. Então, se teve 15 empates, não merece ganhar o Campeonato Brasileiro. Não é por isso, ou o VAR, o que chamou e tudo mais. E também o Renato tem que ver uma coisa. Ele manda todo mundo fazer o curso, mas ele também tem que fazer o curso. Porque o cara que abre o braço é pênalti.
É pênalti. E outra coisa, o juiz não é obrigado a consultar o VAR. Se ele tem a convicção dele, é pênalti. Ele não consulta. Ele só consulta se o VAR chama. E ele não é obrigado a consultar. E o VAR só chama se ele vê. Não, mas o Renato quer que o juiz seja obrigado a consultar. Vamos ver o que o presidente Romildo falou também sobre a arbitragem. Em primeiro lugar, é razoável que seja dito isso por conta da indignação, né? Nós tínhamos um jogo na mão, tomamos um gol aos 45, mas tivemos duas situações de pênalti, uma existente para o Grêmio e outra não existente contra o Grêmio. Só foi assinalada contra o Grêmio. Então, esse ambiente gera um ambiente de indignação. Essa é que é a verdade. A indignação tem posições fortes e tem que respeitar isso. Quer dizer, quem está no processo, quem está por dentro do trabalho, quem tem responsabilidades do trabalho, quem leva o assunto a sério, quem tem compromisso com uma efetividade de resultados, com uma trajetória como tem com essa comissão técnica, os jogadores do Grêmio, quando acontece uma situação dessa natureza, tu fica indignado. E a indignação tem reação forte, sim. Acho natural que seja colocado um tema dessa natureza à ordem do dia. O que vai acontecer, eu não sei. Por uma razão muito simples, porque tu joga praticamente toda uma possibilidade fora por um erro de arbitragem. E pior, é um erro de arbitragem que tinha recursos de visualização, seja no lance do empurrão que o Ferreira tomou pelas costas, seja no lance de revisão que poderia ter sido feito no pênalti do Internacional. Vamos combinar. Tem elementos de revisão. O Grêmio já pediu várias vezes, já fez encaminhamentos à CBF, já fez documentos nesse sentido para um protocolo para mudança de uma situação de arbitragem, corrigindo, inclusive, dando responsabilidades exclusivas da profissão de árbitro de futebol e não apenas um árbitro ocasional que reparte outras atividades com esta. Nós estamos vivendo neste ano de 2020 e 2021, dessas duas temporadas que agora está iniciando, uma situação que é clara. Tá, então, o presidente se posicionando em relação à questão de arbitragem, que o Grêmio tem, sido entendido na pessoa do presidente Romildo, o próprio Renato tem sido prejudicado em muitos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Bom, prejudicado você não está nunca e nunca será aonde você levar o seu carro para fazer a revisão. É na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, a revisão do seu carro, os pneus estão ficando carecas, desgastados. Aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o feirão de pneus, além de outros serviços também. E você encontra na Casa Pneus. Avenida Ceará, 1055, nesse momento, tranquilidade, segurança, ganhar tempo, está aí. 51, código de área 33424245. Agende a sua ida até a Casa dos Pneus. A gente está nessa situação, nessa pandemia toda, então, seu teste de Covid você faz lá na H-Farma, da Benjamin Constant, 1253, quase esquina ali com a São Pedro. E lá tem o teste rápido e também o PCR. Olha só, o teste rápido, R$120 para uma pessoa, sendo mais duas ou mais 99, e o PCR 150 e sendo duas ou mais, então R$119. Então você faz o seu teste Covid lá na H-Farma, da Benjamin Constant, 1253, mas tem que agendar, né? 51, o código de área 3030-0055 para você fazer o seu teste de Covid. Olha só, a gente está aí na época de praia, tem que dar aquela manutenção na sua casa, no litoral, ou aqui você está querendo construir, fazer alguma coisa na sua residência, na sua casa, né? Então você tem a construtora France, que atende no litoral, Grande Porto Alegre e Porto Alegre. O orçamento é gratuito. Além desse telefone que está aí, são dois para ter o contato, 51, código de área 997 48 52 24 ou 991 04 94 24. Mas acesse, né, o site da Construtora France, www.construtorafrance.br. Aí você tem a manutenção, ou construir, seja o que for, na sua residência aqui de Porto Alegre ou do litoral, aonde for. Agora, material de construção você adquire onde? Na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo em material de construção, mas uma grande variedade também de luminárias, refletores, lâmpadas LEDs, que você tem de maneira presencial, está aí o endereço, atendimento VIP, lá toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, ou se der um problema na sua empresa, no seu condomínio, seja onde for, você tem teleentregas, está aí os telefones que você recebe aí com toda a segurança e toda a tranquilidade. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Então diz bem, diz tudo o que é a ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre
facilitando a sua vida, né? Banricompras, na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá de Banricompras. Continua aquela nossa promoção espetacular aqui da Clique Impresso, a sua gráfica um clique, né? Os quadros maravilhosos para decorar a sua casa, a sua empresa, seu escritório, seu consultório. A Clique Decora tem inúmeras opções de quadros decorativos para a sua casa, com quadros incríveis, exclusivos, como você está vendo aí, né? Buscando sempre aprimorar a sua decoração. Você também pode personalizar o seu. O pessoal do interior tem o WhatsApp ali, 51, código de área, 996 78 15 28, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além, né, do WhatsApp, tem o endereço na Avenida Danilo Peçanha, 2469. E se disser que ainda assistiu aqui no Dois Toques, tem mais um desconto. E o preço dos quadros, olha, uma barbada, R$ 119. Mas se disser que assistiu aqui, aí tem mais um desconto lá com a Clique, sua gráfica Clique Impresso a um clique, pertence ao Grupo Impressor. Nossos Dois Toques também para a CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Participe da CPL, o Grupo Profissional Liberal. Vamos para um rápido intervalo com a mensagem dos nossos patrocinadores. Voltamos em seguida aí ouvindo, né, o lado vitorioso. Palavra do técnico Abel. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Com o nosso Dois Toques você acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo ao vivo em todas as plataformas. Só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. Nosso Dois Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial, mas a sua empresa, seu consultório, como você quiser, né? Películas para carro e para residência, um espetáculo, as películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, Benjamin Costa 1315, esquina com São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Saiu o telefone, nesse momento aí, segurança, tranquilidade, para ganhar tempo, também a gente, a sua ida até uma das lojas da Baidob. Quero mandar um grande abraço ao proprietário da Baidob, ao Mauro, que está aqui na nossa audiência e, como todos os colorados, evidentemente comemorando muito, né, essa vitória no Clássico Grenal de ontem e também esse grande momento do Internacional. Nossos Dois Toques para lavar 5 estrelas. O nome já diz, 5 estrelas. O seu carro sai de lá que é um brilho, que é um espelho total, né? Está aí o endereço na Avenida Nilópolis e é diariamente. Se você não tem tempo durante a semana, pode ser no sábado, domingo, são, né? Mais de 40 anos aí a lavar 5 estrelas, né? Então, é competência total lá, um abraço. Aí é o outro lado, o lado que está triste, né? O amigo Marcelo, evidentemente gremista, como todos, está chateado por essa derrota no Clássico Grenal. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José, que iniciou já a sua temporada para esse ano de 2021, com novas contratações, um novo técnico que está na Série C, tem Campeonato Gaúcho aí também para o São José. Um abraço, nosso querido amigo, tá? Milton Machado, que é o homem forte do São José. Nossos Dois Toques de hoje com o Ângelo Garbaschi, Ronaldo Napoleão e Cláudio Beira. Vamos ver o que falou o técnico vencedor, né? Olha, Abel, são 8 jogos. O Internacional está batendo seu recorde na história dos campeonatos de pontos corridos, com 8 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Ele falando exatamente... Ah, sim, mas falando do Campeonato Brasileiro. E se mantiver essa pontuação de diferença de 4 pontos, e se também o Inter para perder, mas os outros também para perder, pode chegar na penúltima rodada como campeão. Não tem dúvida nenhuma que vai decidir na penúltima ou na última rodada, né? O Internacional tem esse jogo com o Flamengo, aí vai depender muito dos resultados do Flamengo. Também acho que o Internacional não vai continuar com esse problema, vai perder pontos desse meio do caminho aí, né? Mas... vamos ver o que fala o Abel exatamente sobre esse estado anímico do Internacional desse momento. Eu preferia que vocês continuassem não falando que nós somos postulantes a nada. Porque nós não éramos até 2 semanas ou 3, né? Quando tínhamos 4 vitórias ou 5, não éramos postulantes a nada. Essa é a grande verdade. E nós saímos disso, daquele descrédito que existia sobre a nossa equipe, e fomos crescendo com muita tranquilidade, com seriedade e com trabalho. Então, não vou levar, sinceramente, em consideração o que teve.
foi uma reação de quem caiu, tentou levantar imediatamente. Né? Porque se você vê naquelas jogadas, ali participou o Abel, participou o Wendel, participou o Maurício, o Marquinhos. Os caras, daqueles caras que saem do banco para comemorar os gols, é um momento especial, mas que não vai, no momento nenhum. Isso uma hora acaba, tomara que demore, como não faltam muitos jogos, tomara que só esteja lá para o final. Nós não vamos nos pendurar em flores, em o termo que eu gosto de falar para eles, em armadilha. Eu acho que esse é o momento do pezinho no chão, né? Que o Abel tá passando exatamente isso aí, ou seja, pezinho no chão, mesmo com essa vantagem, né, Cláudio Beira? Ah, sim, eu acho que não tem nada a ganho, não. Está muito longe. Nós temos adversário difícil. Agora, próximo jogo já é um jogo enjoado. Bragantino, que não sei como é que terminou, estava vencendo o Corinthians 2-0. Até vamos ver quando é que terminou esse jogo. Bragantino é um time enjoado, é um time que joga bem, já é um time... E assim não tem nenhum jogo fácil. Nós temos o Corinthians, que é o último jogo lá, que, olha, faz tempo que a gente passa trabalho com o Corinthians. Né? Então, tem o próprio Flamengo, o campeonato é muito, muito difícil, não tem nada a ganho, não. Eu sei que os jogos não são fáceis, mas o Internacional tem uma... nada é fácil, nada pode dizer que Papa já ganha, né? Mas o Internacional vai pegar, nesse meio tempo, tirando o Flamengo e o Internacional tem uns times aí de segunda linha para enfrentar. Mas, eu estava olhando o Garbaschi, eu estava olhando o Carnet, nós temos exatamente os mesmos adversários que o Flamengo. Coisa interessante, né? Nós jogamos com o Grêmio. Ontem, o Flamengo joga com o Grêmio agora. Não, mas peraí. Tudo bem. Só que o Flamengo está quantos pontos atrás? 6, 7 pontos. Sim. Com uma partida a menos. Não interessa, uma partida a menos. O Grêmio na quinta-feira. O Internacional não ganhar esse campeonato é um fracasso do Grêmio no Grenal. O Internacional não ganhar esse campeonato é um fracasso do Grêmio. É a mesma coisa que perder, tomar 2 gols no clássico, faltando 5 minutos. É o Internacional não ganhar esse campeonato, porque é quase impossível perder o campeonato. O São Paulo, que é um belo time, é um belo time, mas simplesmente eu vou te dar um exemplo. Emocionalmente é um time. Eu vou te dar um exemplo. Só um instante. É um time que emocionalmente não consegue mais jogar. O Flamengo briga até com os refletores do Maracanã. Então... O Flamengo tem 55 pontos, uma vitória, vai a 58 pontos. Aí se iguala em número de jogos internacional, o Internacional fica a 4 pontos. Mas falando em tabela, vamos dar uma olhadinha na tabela aí. Hoje também teve mais os pontos do Bragantino, que acabou vendendo. Vamos dar, olha só, aí na tabela aí, para a gente poder acompanhar essa vantagem que o Internacional hoje com 62 pontos, vem o São Paulo ali com 58, depois o Flamengo, né, que pode chegar, independente do jogo, que é o jogo a menos, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, oi. Mas o Bragantino ganha. Não, depois um pouquinho. Tem gente que mais uma vez errou. Olha lá o Atlético em quarto lugar. Tem gente aqui no programa que não, dá faixa, título, taça pro Atlético, ele já é campeão. Sim, mas como é fácil a tua posição, não, né? Não, fácil é a tua. Depois te chamo de ejaculação precoce, tu fica bravo. Como é fácil a tua posição, né? Ele sabe como é que é. Olha, ele errou. De nós, isso é comum, errou! Agora, Cadu, vou dizer uma como coisa é fácil para vocês. Eu, ontem, se tivesse perdido o Grenal ontem e ganhasse o campeonato, tá? Os campeão, eu ficaria insatisfeito. Para mim, aquele jogo ontem foi de uma importância, não só pela pontuação, pelo próprio Grenal, mas eu não aguentava mais os gremistas, Cadu. Mas Cláudio, tu é conselheiro do Internacional, né? Sou. Tu acredita em pé frio? Fala no futebol que aquele cara é pé frio. Então eu vou te contar uma coisa, né?
mudou a presidência, o Internacional passou a ganhar Grenal. O presidente Marcelo Medeiros era pé frio. Pode ser. O Cláudio Bianco, eu digo sempre, a situação do Garbassi com o presidente Marcelo é o seguinte, sabe aquele cara que a namorada chutou e mandou embora? É assim, ele não consegue esquecer o Marcelo, não sei porquê. Vamos lá, deixa eu fazer referência a algumas mensagens, que são muitas mensagens. Olha aqui, na nossa audiência lá em São Paulo, grande Julinho Espinosa, na nossa audiência aqui, né? O Mauro Fernandes, lá que fez referência, o Mauro Fernandes está num programa paralelo aqui com o Fernando Sommer, né? Olha, o César Padilha, Cadu, boa noite, na escuta aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, saudações coloradas, né? O Luiz Haroldo, o Fernando Sommer, que eu já fiz referência, enfim, a nossa audiência total aqui, o Jackson Chiesa, o Juliano, o Batista, o Gig Batista, e olha o pessoal todo aqui, o Léo Rosa também. E ninguém mandou um abraço para mim aí, não? A Elisângela, o Rudy Lee, Ronaldo Jardim, e aí vai o pessoal todo, né? Não posso fazer referência, Luiz Antônio Alma, não dá para fazer referência a todos aqui, todos deixando seus recados aqui. Os nossos internautas. Só uma observação. O Rubens Santos também. Aqui, ó, só uma observação. O Rubens Santos lá na Praia do Laranjal, em Pelotas, hein? Tá na só nossa uma observação, aí. viu? Eu sei que não vai acontecer, mas vou fazer uma observação. Não dá para o Grêmio descuidar do Campeonato Brasileiro, porque é uma fria entrar na fase da pré-Libertadores e o Grêmio dá uma que deu do Internacional na preparação contra o Mazembe. Esquecer o campeonato e só pensar na Copa do Brasil. Mas é o foco do Grêmio, é o título que ele está. Ele está dois jogos do título da Copa do Brasil, cara. Mas como? E vai esquecer? E não vai botar o time. Tá fora, vem cá, mas não vai botar o time para jogar? E ele vai. Vai acontecer a mesma coisa do Internacional. Só um pouquinho. Informa as coisas corretas. Essa decisão não foi tomada. Ela deve ser anunciada amanhã, mas tudo deve se confirmar. Não vai botar time de transição. Ele vai utilizar jogadores reservas com alguns meninos. Mas não vai fazer como o Internacional fez contra o Mazembe? Só um pouquinho. Aí ele vai, em determinadas partidas, ou seja, utilizar... lá o Internacional não utilizou. Só foi utilizar lá na decisão. Vai utilizar em alguns jogos, que aí o Grêmio vai definir, né? Faltam 6 jogos. 6 jogos pro Grêmio, tem 7, né? Com o jogo de quinta-feira. Desistiu do campeonato. Mas o Renato já disse. Tá bom, decidiu. Mas o Grêmio... Como eu disse aqui nesse programa, que o Grêmio não joga o Campeonato Brasileiro, que a torcida do Grêmio não procurasse olhar os jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro, porque é decisão do Renato não querer o Campeonato Brasileiro. É isso. Pronto. Tá bom. Eu gosto de ver. Sabe, a efetividade dele. É isso, pronto. Pronto, então, pronto. Valeu, Cláudio Vieira. Valeu, Napoleão. Valeu, Garbassi. Bom, como sempre, saímos aqui e vamos ao Barranco, restaurante Cascarinha mais premiado do Grande Sul, referência nacional. São as delícias do Barranco, né? Do Barranco e do Barranquinho. É o complexo do Barranco que você tem sempre à sua disposição, aquelas delícias. Uma delas é essa que está aí, que você tem de maneira presencial, né? Ou através do... Hoje tem oferta do Barranquinho? Não, ou através do teleentregas ou do takeaway, né? E você... aquelas promoções de vinho, espumantes, e as promoções, Garbassi, que no Barranquinho, de terça a sexta-feira. Aí alterna uma semana outra, ou seja, assado de tira Angus a R$ 28,00, e na outra semana o entrecô Angus também a R$ 28,00. São as delícias, né, do Barranco e do Barranquinho. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto, 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113, né? E a revenda Avenida Ceará 370. Olha, não dá para perder, continua aquelas promoções lá do Jefferson Fisternal, que você não está de carro novo se não quer. Para ter uma ideia, o Cerato 2.0 em 24 vezes, taxa zero, Sportage, Kia Rio, seminovos. Então, né? Passe lá e saia de carro novo. Preço e qualidade você só encontra em um lugar. Aonde? No Grupo Zafari. Tá certo? Tá chegando aí Guilherme Macalossi, concluindo as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes. Então, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.